eu tenho agora pais que teria uma tendência, por conta do trabalho que tem, do emprego que tem, de colocar numa escola particular, e eles estão preferindo colocar os filhos da educação infantil, ensino fundamental 1, nas escolas públicas, porque nós temos escolas públicas excelentes de referência no Brasil. Será que não vai ser uma transição até para você fortalecer o público e fazer com que seja ainda melhor? Moica Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Damito. Hoje nós estamos abrindo uma série especial de podcasts participando da Feira BET Brasil Educar 2019, que está sendo realizada do dia 17 ao dia 19 de maio. Tá difícil a memória aqui, viu? Vocês já vão entender por que eu tô gaguejando, porque eu tô diante de duas pessoas que eu admiro demais. Essas risadas talvez vocês já conheçam. As gargalhadas. Então, nós estamos aqui na Feira Brasil BET Educar, que está sendo realizada em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Transamérica. E essa feira é uma feira super bacana, é a maior feira de tecnologia e educação da América Latina. E para mim, a BET Educar, ela tem se tornado, já é o terceiro ano que eu participo, o podcast Papo de Educador participa da feira, ela tem se tornado um grande ponto de encontro para os educadores inspiradores do Brasil todo. Então, se você quer conhecer gente bacana, se você quer continuar se atualizando, aprendendo coisas novas, vendo tendências, sabendo o que as pessoas estão fazendo no Brasil inteiro, aqui é um bom lugar para se fazer isso. E eu queria apresentar para vocês alguém que provavelmente vocês já conhecem. Então eu gostaria de apresentar e dar as boas-vindas à professora Samara Brito. Seja bem-vinda, então, pela primeira vez ao podcast Papo de Educador. Ai, super obrigada, Damione. Estou honrada de estar aqui. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu sou entrevistada. Tô achando isso super divertido. Essa Samara é uma piada. E também aproveitando, apresentar a professora Carla Arena. Seja bem-vinda, então, pela primeira vez. Obrigada. E espero que não seja a última, né, do podcast Papo de Educador. Que isso, é só a primeira de várias. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, que é o Amplifica. E o Amplifica, ele tem algumas linhas de trabalho, né? Então, se você ainda não conhece o Amplifica e tudo que essas mulheres fazem, você precisa conhecer, e eu falo isso de coração. É um trabalho que serve bastante como inspiração para mim, em vários aspectos. Elas trabalham com inovação, trabalham com formação de professores, né? Conheci o trabalho de vocês através dos grupos Google. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do Amplifica. Como que vocês definem o trabalho de vocês? Eu vou começar? Vai lá, Samara. Você vê como é tudo combinado aqui, né? Eu acho que sempre que a gente conta a história do Amplifica, a gente ressignifica, é interessante por isso, né? Porque, na realidade, o Amplifica, ele nasceu do sonho de compartilhar com os outros professores uma experiência incrível que a gente teve quando a gente participou do processo seletivo do Google, a Academia de Google Innovators, né, Carla? De 2014, foi por aí. E de lá para cá a gente já mudou várias coisas e hoje a gente trabalha muito ainda com formação de professores, muito essa coisa da inspiração para os professores, mostrar que é possível sim fazer diferente na sua sala de aula, fazer diferente pela educação no Brasil. E a gente também começou porque a gente tinha uma dor, que é ver os nossos filhos, na verdade o maior paradoxo da nossa vida. Eu já há muitos anos eu vinha capacitando professores na área de tecnologia educacional. E aí os nossos filhos em escolas super renomadas de Brasília não tinham isso. Quer dizer, tudo que eu ensinava para os professores não chegava, por exemplo, para os meus filhos, né? Ou chegava de uma forma ainda meio tortuosa. Eu acho que tem eu e mais 1 milhão de ouvintes aqui se identificando com essa... Então, o Amplifica surgiu dessa dor. Hoje a gente trabalha muito com formação de professores e líderes educacionais, porque a gente entende que não adianta a gente levar toda essa inspiração para o professor, ele sentir que pode fazer alguma coisa na segunda-feira, se ele não tiver um parceiro na própria escola que compre a ideia dele de vamos fazer diferente, vamos testar, vai dar certo, vai dar errado. Então, ele precisa também dessa força dentro da escola, né? E foi aí mesmo que nasceu tudo aquilo que a gente acredita para o Amplifica. É uma aprendizagem pelos pares, né, Carla? Quando a gente pensou em programas de formação para professores, a gente sempre pensou aquilo que a gente podia fazer numa sala de professores. Então, era o meu colega, que é um pouco mais inovador,
do que eu, ou um pouco mais ousado, testou uma ferramenta, uma metodologia diferente na aula dele. E aí a ideia do Amplifica era aquela conversa assim, olha, eu testei essa nova metodologia, eu testei essa nova ferramenta, ela funcionou desse jeito, não funcionou daquele. Então, desde o início, quando a gente pensou toda a estrutura do Amplifica, e eu acho que isso a gente nunca perdeu, né, Carla? A gente mudou, foi voltar, voltou, trabalha com gestor, com líder educacional, mas pra gente o grande valor é da comunidade, é como a gente pode aprender com a comunidade de educadores do Brasil, porque nós vivemos num país em que as pessoas são muito criativas e tem professores vivendo situações assim, às vezes a gente fala, não, mas tem que levar o computador. Aí o professor fala, eu atravesso o rio com um computador na cabeça. E aí a gente que está lá em Brasília não imagina que existe uma pessoa que pega um computador, bota na cabeça, atravessa um rio para poder levar inovação para aquela região. E o pessoal fica questionando, nossa, mas eles só têm acesso à internet uma vez por semana, mas isso é inovação, ter acesso à internet uma vez por semana, fazer um e-mail para um aluno que às vezes nunca teve um e-mail. Então foi essa comunidade, essa rede que a gente entrou, que foi a rede do Google Innovators no Brasil, mais os GGs, os grupos de educadores Google, porque logo a gente virou líder GG, é que tornou o Amplifica pra gente, assim, o nosso maior centro de formação pessoal, né? Até mais do que profissional. E eu acho que aí nessa história toda que vem desde a academia do Google até hoje, o Amplifica, o que a gente sempre tenta fazer é ser um conector de rede, na verdade. Porque, na verdade, é engraçado, a profissão do professor, parece que o professor está com multidões, muitos alunos, passa por muitos alunos, mas o sentimento é sempre de solidão, né? Então, cada vez mais, o que o professor precisa é de ter uma rede de apoio e se sentir apoiado e pertencer a uma comunidade. Então, a gente sempre batalha muito por isso. Conectar essas comunidades educacionais no Brasil, assim. E é por isso, Damione, que o seu trabalho é fantástico, porque o que você está fazendo... por isso que a gente ficou super feliz, claro. né, Carla, de vir para cá. Porque é exatamente isso. Você trouxe no podcast uma oportunidade de educadores se conectarem. E é isso que a gente acredita. Eu já falei isso em alguns episódios, mas o que é lindo do Papo de Educador, e é algo que... Eu acho que ele já tem personalidade própria, ele já vive por conta própria. O Papo de Educador não é mais o Damione, porque somos nós. Nós estamos aqui conversando, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão conversando com a gente aqui, né? Você que está tomando banho com a gente agora, você que está lavando a louça com a gente. No trânsito. A gente é sempre no trânsito. Eu escuto podcast no trânsito. Você que está correndo, passeando com o seu cachorrinho, cuidado na hora de atravessar a rua, por favor. Mas essas pontes que elas são construídas, né? Essa comunidade ela é muito rica. Todos nós somos professores aqui no Brasil, nós sabemos o atual status da nossa educação. E uma das perguntas que mais me fala, Damione, como que você se mantém motivado? Como que você se mantém pronto para, mesmo tendo todas as dificuldades, continuar trabalhando? Eu falei, simples, porque eu estou junto com pessoas motivadas e que me motivam e que me inspiram. Então, acho que uma das coisas mais importantes que o educador tem que fazer é estar próximo dessas pessoas. Tem uma galerinha ali que tem o meu nome ali na cabeceira da minha cama, que eu falo, eu não posso perder o contato, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar motivando. Eu acho que isso é muito bonito, né? Isso é apaixonante. Vocês falaram agora sobre a questão da inovação. Às vezes o professor ele tem um computador e ele vê isso como um fator extremamente limitante, que não dá para fazer algo. E eu acho que esse é o papel do Papo de Educador, mostrar esses exemplos. Nós tivemos agora, para vocês que estão nos ouvindo, aliás, você já deve ter ouvido o episódio especial do Global Teacher Prize. E um dos vencedores, todo ano a gente faz um especial do Global Teacher Prize, a gente comenta todos os 10 trabalhos finalistas, então é um trabalho bem legal, é um episódio tipo Oscar, assim. Ai, maravilhoso. Com a Débora e com o Geise, nós somos mega fãs. E eles são da rede do Amplifica. São, né? São facilitadores. Eles já foram pela Fundação Lehman. Acho que os dois já foram. Eles são na rede Conectando Saberes, da Fundação Lehman, que também é uma outra rede de educadores fantástica. E eles estiveram como palestrantes do Amplifica. A Débora já por mais de uma vez. E o Geise esteve com a gente lá no NAP Recife. Também. Por mais de uma vez também. Já foi, acho que duas vezes. Vocês ouviram, então, o Geise, eles também falaram no nosso episódio especial do Teacher Prize. Então, assim, tem muita coisa legal, muita gente legal. Inclusive, o ganhador desse ano do Global Teacher Prize é o Peter Tambici. E quem ouviu sabe que eu acertei o palpite. A torcida, claro, era para nossa brasileira, para Débora. Mas o trabalho realmente do Peter era uma coisa que se destacava. E uma das coisas que me marcou muito na história do Peter, e o que você me falou agora, que a Samara falou, me remeteu, é que ele só tem um computador e que ele divide para todo mundo e ele faz a coisa acontecer. Então é isso que é legal. E agora, no início da sua fala, Samara, você falou um pouquinho sobre o papel
dos gestores, né? Não sei se foi a Carla que falou, sobre como que o Amplifica, ele também, foi a Carla, né? Que falou sobre que vocês também trabalham com gestores, isso é muito importante. E eu só me dei conta disso, agora há pouco tempo atrás, quando nós estávamos na Colômbia, e eu tive uma sugestão, é um podcast em espanhol que a gente lançou, inclusive mande feedback pra gente, porque a gente não traduz os nossos episódios, então se você tem dificuldade de entender, e se você quer uma tradução simultânea ou de alguma outra maneira, nos ajude a entender a sua aceitação. Porque é o seguinte, Samara e Carla, a gente lança podcast em inglês e em espanhol, e se ninguém reclama, continua sendo inglês e espanhol. Ah, que legal. Vai ficando. Né? Até agora ninguém reclamou. Então, quem entende, entende. Quem não entende, finge que entende. Eu quero saber qual que é o nome do papo de professor em inglês e qual que é o nome do papo de professor... Papo, em inglês a gente chama de papo de educador. Ah, em espanhol. A gente não traduz. Não, a gente chama papo de educador mesmo e a gente lança o podcast em inglês. Então, por favor, se você quer que a gente traduza ou que mande, faça alguma maneira, então nos mande sugestões, isso é muito importante, porque é um feedback. Então, se ninguém fala nada, a quantidade de downloads continua mesmo, os feedbacks que a gente recebe continuam os mesmos, então a gente vai continuar. Time que ganha não se mexe, né? E aí que o professor Duque, ele falou, Damione, vamos falar sobre o papel dos gestores, né? Então, nós temos um episódio que está em espanhol lá, Los Directivos en la Educación. Você que chique, né? Nossa, isso fala espanhol bonito, né? Já vamos falar inglês aí pra ver com a Carla, que é professora de inglês aí, como é que seria em inglês. E aí, então, ele fala sobre isso e é uma coisa que a gente, às vezes, não percebe, que é muito importante esse suporte da equipe gestora. Isso. E quais são, assim, as principais dificuldades que um gestor encontra ao tentar trazer a inovação para a escola dele? Primeiro que também pra gente não foi óbvio, né, Carla? Assim, o Amplifica, ele foi construído de professor para professor. O primeiro seminário, ele não tinha nenhuma trilha de gestores, só que a gente se surpreendeu com o número de gestores que apareceu no evento. Porque a gente tinha criado uma trilha de aprendizagem que era para quem estava na ponta na sala de aula. Mas desde o primeiro a gente teve um engajamento muito grande dos líderes educacionais. E aí a gente começou a desenhar trilhas para eles, né, Carla? Começou assim. E eu acho que o que você perguntou, qual é a dificuldade do gestor, eu acho que começa com ele mesmo. Porque quando você pega um gestor educacional, geralmente isso está até mudando no mercado educacional brasileiro, mas ainda há um certo melindre. A gente encara a educação como sendo um papo mesmo de educador, né? E um contexto educacional. Então, o que acontece? Geralmente, o gestor era um excelente professor que virou coordenador e virou diretor e virou diretor executivo, diretor acadêmico e tudo mais. E geralmente esse gestor não foi preparado para estar lá, ele foi preparado para dar aula. Então, quando ele entra num cargo de gestão, é muito difícil que as próprias instituições educacionais elas tenham uma trilha específica para ele, de aprendizagem mesmo, né? De como ser um gestor, um líder e tal, dentro desse novo papel que ele exerce. Então, esse professor que virou gestor, ele vem de uma outra geração, que é essa geração, a nossa, que foi analógica, que virou digital. Então, nessa transformação, nessa mudança, é complicado também para ele, a começar da mentalidade, do mindset que ele tem. Então, ele, assim, é um processo que ele também tem que fazer internamente, tem que ir atrás, se preparar. E muitas vezes o que acontece com o gestor é que ele é engolido pela rotina burocrática da escola, administrativa. A parte operacional pesa muito. A parte operacional. Eu vivi muitas experiências, assim, de ter colegas excelentes educadores, assim, sumidades na experiência de uma aula, na experiência de uma gestão de aula. E eu vi esses excelentes educadores se tornarem coordenadores e serem massacrados, né, Samara? Assim, é como se... Olha, você serve para ser professor, você não serve para ser coordenador. E eu acho que, quando a gente fala de uma academia de inovação, assim, uma academia de gestores, uma escola de liderança para os líderes educacionais, isso tem que ser um processo interno da escola, se a minha ideia é fazer com que educadores se tornem gestores. Porque é uma chave que precisa ser virada. Não é fácil ser gestor, como não é fácil ser educador. E, em geral, se esse professor... ele é autogerido, ou seja, ele é alguém que entregava as provas dele em dia, ele era alguém que preparava as aulas. Quando ele vira gestor, ele não entende que tem gente que não é assim.
ele não entende que tem gente que atrasa, ele não entende que tem gente que, enfim, vai ter um problema familiar lá, porque ele mesmo quando ele tinha, ele ia lá e fazia. Então, ele acaba pecando muito na gestão de pessoas. São outras camadas muito mais complexas, né? Talvez porque ele não tenha sido preparado para É outro mundo. Eu sofri mundo. isso. Eu somente dava aula e eu assumi a coordenação. Assustei. Parecia que eu estava mais na minha escola. Olha isso. Parecia que era outro universo, né? Né? As cobranças totalmente diferentes. Cobranças, tudo. Ou seja, era outra coisa. Eu sempre digo, Carla, lá na escola, por exemplo, coordenador de área pedagógica, assim, por exemplo, coordenador de ciência da natureza, um coordenador de códigos e linguagem, que já é um cargo de liderança dentro da pedagogia, né? A nossa recomendação lá é que pelo menos cada professor passe por esse cargo de liderança a cada 2 anos. E tem uma rotatividade mesmo, porque só quando você vira coordenador é que você entende que tem prazo para entregar a prova por causa da reprografia, é que tem um tempo de revisão. Então, você começa a ter uma visão sistêmica da educação. E aí eu acho que é importante que todo educador passe por isso. Porque não adianta eu chegar para o educador e falar assim, a matrícula do aluno, principalmente na rede privada, a gente passa muito por isso, ela depende do seu trabalho na sala de aula. Ele fala, não, meu trabalho é dar aula, é o meu conteúdo. Quando ele passa a entender que ele é um líder de opinião para os estudantes, aí ele tem que estar lá, ele tem que ter a visão de cima e a visão de baixo. Então, eu acho que assim, a gente brinca muito lá que esse cargo ele tem que ser cíclico para que a gente comece a viver experiências. E aí sempre alguém vai ter um viés mais administrativo mesmo, vai se encantar com a liderança e com a administração, e aí sim, esse aí pode, né? E tem um outro fator aí que vem, então tem esse grupo de gestores que eram excelentes professores, educadores e viraram gestores educacionais, então a gente tem isso muito no mercado brasileiro, só que agora tem uma outra realidade, que são das grandes incorporações, os grandes grupos educacionais comprando outras escolas e que vem com uma visão muito mais profissional, né, nesse sentido de ter já um processo de liderança, um processo de transição e tudo mais. E quando você entra também com isso dentro das escolas, não é uma transição tão fácil. Não é bem visto, porque parece que é alguém que não entende de educação e que vem trabalhar em educação. Que muitas vezes são gestores aí que vêm de mercado. Eles não são do meio educacional. Os nossos ouvintes não estão vendo a minha cara nesse momento, né? Eles não são do meio educacional, mas os que estão na escola têm que entender que isso também é um processo interessante de crescimento. Por quê? Porque você também tem que entender que você está dentro de um contexto de mercado. E um mercado educacional que está cada vez mais competitivo. Então, qual que vai ser realmente o seu diferencial como escola? Né? Isso na rede privada, né? Que é o que a gente vê na rede privada. Porque ainda tem a pública, que tem outro estilo de liderança. É outra dimensão, né? De políticas públicas, enfim. A pública tem muito isso de você pegar o professor, que era bom professor. Ele é eleito. Em geral, na pública é um cargo eletivo, né? A direção de uma escola. E aí, às vezes você cai de paraquedas lá, né? E aí a Samara, não é simples. A Samara conhece bem no público. E é interessante que às vezes a gente elege excelentes gestores e às vezes a gente elege alguém que a gente fala, meu Deus, não era nada do que a gente imaginava. Não sei se você passa por isso lá nos IFs. Sim. Não, graças a Deus, no meu campus, a minha diretora ela é maravilhosa. Ela montou uma equipe dos sonhos. Ai, que legal. Agora, nós estamos falando da tua gestão. Prefiro não comentar das antigas, mas são, acho que poucos lugares têm, digamos assim, a felicidade que eu tenho do meu campus de ter alguém tão engajado em inovação, que acredita na inovação do ser humano, no pensamento crítico, no desenvolvimento pessoal, tanto quanto profissional, né, e que fomenta as boas ideias e que realmente nos impulsiona. Então, um abraço para a Karina, minha diretora, e toda a equipe de coordenadores. Realmente, eu me sinto totalmente suportado, porque toda ideia mirabolante, que a gente fala, toda vez que a gente tem uma ideia fora da caixinha, chama de ideia mirabolante, né? Assim, o Damione é o rapaz da ideia mirabolante, né? E depois que me colocaram na equipe de formação de continuidade de professores, então a ideia era um poder para a pessoa errada. De jeito nenhum, tenho certeza que eles deram poder para a pessoa certa. Tô brincando. Então, assim, ela realmente nos apoia bastante. Oi, gente, eu interrompi esse episódio porque eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro recado não é bem um recado, é uma pedida de desculpas, porque nós passamos aí quase 2 semanas sem ter o podcast Papo de Educador, e isso aconteceu porque eu realizei uma cirurgia no meu ouvido. Então eu estava num período de recuperação, mas agora já estou bem. Queria agradecer todos os recados das redes sociais, os e-mails que eu recebi, eu me senti muito, muito querido. Então muito obrigado por essa minha ajudinha, por esse analgésico
virtual que vocês me deram. O segundo recado bastante legal é que eu fui convidado para dar uma entrevista no canal 26 da NET, que é a Multirio. Eu participei do programa Educa, falando sobre o uso educacional dos podcasts. E foi um programa super legal. Ele está disponível lá no canal da Multirio no YouTube. Se você não assistiu ao vivo, você ainda tem a possibilidade de assistir online. E eu vou deixar o link da minha participação nesse programa de TV aqui nesse episódio. É muito legal se você tiver interesse de ter uma introdução, se você quer consumir mais conteúdo sobre o uso educacional de podcast, sobre a história do podcast, você pode conferir lá. Infelizmente foi um programa bastante curto, foram só 30 minutos, é muita coisa para falar, mas tem algumas curiosidades bastante interessantes e é uma oportunidade para você não só me ouvir, mas me ver também, né? E é bastante interessante, porque eu também sou um fã de podcast, assim, provavelmente como você que está ouvindo o Papo de Educador, e é muito engraçado, é muito estranho quando eu vou ver pessoalmente os meus podcasters favoritos, os podcasters que eu acompanho, porque normalmente a gente costuma bastante ouvi-los, mas não vê-los, né? Então é bastante interessante quando nós ouvimos e o vemos também. Então é uma oportunidade de você ver aí como que eu sou e você vê a minha mania quase que italiana de falar mexendo as mãos, inclusive quando eu estou gravando esse áudio também. Se amarrar as minhas mãos eu paro de falar. Terceiro recadinho é que as primeiras camisetas e canecas do Papo de Educador já foram enviadas. Então você que fez aí, você que acompanha as nossas redes sociais e fez o seu pedido de camisetas e canecas do podcast Papo de Educador, você já deve ter recebido ou está recebendo. Manda fotinha pra gente divulgar aí de você usando essas canecas e as suas camisetas também. Você que tem interesse em adquirir a camiseta do podcast Papo de Educador, é uma camiseta super legal do Papo de Educador, manda um e-mail pra gente no contato @papodeeducador.com.br que eu respondo para você. Também palestras e eventos, você pode acompanhar a nossa agenda de palestras e eventos que eu participo, oficinas, sempre nas redes sociais. Eu bato sempre nessa tecla, porque depois quando eu posto uma fotinha que eu estou em determinado evento, que eu estou dando uma oficina, eu sempre recebo uma mensagem: poxa, por que você não avisou com antecedência do podcast? Às vezes no podcast a gente não tem um tempo hábil para fazer isso. Então, se você quiser sempre acompanhar, não perder as palestras e eventos que acontecerão na sua região, é só você acompanhar as redes sociais. E já adianto para vocês, nos meses aí, no finalzinho de julho e também no mês de janeiro, eu estarei na cidade de Recife, São José do Rio Preto, Curitiba e Rio de Janeiro. Então você pode acompanhar isso lá nas nossas redes sociais. E claro, um recado muito importante para você que participa do podcast Papo de Educador é o programa de padrinhos. Então eu queria agradecer os padrinhos que têm ajudado a manter o Papo de Educador no ar. E se você gosta do conteúdo que a gente produz, se você quer dar um abraço virtual, uma manifestação de carinho, nos ajude através do programa de padrinhos. Você pode acessar o nosso site www.papodeeducador.com.br e lá na barrinha lá em cima tem a opção Seja um Padrinho. Ou então entrar direto em Padrim, com M no final, tá? Tipo mineiro, né? Mineirês, padrim.com.br/Papo de Educador. A partir de R$10, um cafezinho, né? R$10 é um cafezinho, a preço de uma Coca-Cola. É quase o preço de um litro de gasolina. Então, a partir de R$10, você pode ajudar o Papo de Educador, não só continuar a fazer o que está fazendo, mas crescer, que é esse o nosso grande objetivo. Aí eu tenho uma novidade super legal que eu quero falar para vocês, eu não sei ainda se eu posso divulgar, mas quando eu estou gravando esse episódio eu ainda não posso divulgar, mas eu acho que quando ele for ao ar já vai estar liberado, é que eu fui selecionado como um talento da educação de 2019 pela Fundação Lehman. E eu estou muito feliz com essa notícia. Eu acabei de receber, ser sido selecionado para fazer parte desse programa, na verdade, ele é um programa, né? Vai ser muito importante também para o podcast Papo de Educador. Nós vamos conhecer pessoas maravilhosas. Eu tenho certeza que através do Talentos da Educação nós vamos participar. Você também vai participar junto comigo. Eu vou levar vocês junto comigo de eventos inspiradores. Vamos conhecer pessoas inspiradoras. Então eu estou bastante feliz. Eu estava bastante ansioso para compartilhar isso com vocês. Tá joia? Vamos voltar para o nosso episódio então?
já que vocês tocaram esse assunto das grandes corporações, nós estamos numa feira, na Bet Educar, que é um ponto de encontro. Eu tenho bastante elogios na feira, mas também tem muitas críticas ao que nós vemos por aqui. Nós, da educação, nós temos realmente um olhar muito crítico e é bom que isso permaneça assim, que ele permaneça afiado. Vocês estão vendo o Papo de Educador, já devem ter visto no feed um episódio especial da Feira Brasil Bet Educar, onde nós mostramos algumas novidades, algumas tendências, realizamos algumas análises, também fazemos algumas críticas. Esse episódio foi lançado comigo e com o professor Sérgio Ferreira, embaixador do Papo de Educador, que está aqui comigo. E nós vemos grandes corporações fazendo muitas coisas. Como que vocês veem essa chegada dessas grandes corporações, eu não sei se eu posso chamar de globalização da educação ou normatização da educação? Como que vocês encaram isso? Primeiro, eu acho que tem que ficar bem claro que as maiores redes educacionais que a gente tem no Brasil são as secretarias de educação. Não existe nenhuma empresa do tamanho de uma secretaria de educação. É verdade. Então, se a gente está muito preocupado assim, com grandes grupos educacionais, eu acho que a gente devia um pouco olhar para o nosso... Lá em Brasília, é em torno de 30 mil professores. Que empresa tem 30 mil professores? 500 mil alunos. Então, assim, eu acho que, de repente, a gente pode até aprender muito com as grandes redes. Porque a gente sempre... Não sei, eu tenho uma tendência de olhar o lado bom das coisas. Eu sei que tudo tem um lado ruim e eu concordo com você. A gente tem que ser crítico, até porque se a educação não for crítica, ela não é educação, né? A educação é a diversidade de opiniões e a construção em cima dessa diversidade. Agora, a gente pode olhar para o que os grupos educacionais estão querendo trazer para a educação como expertise, Carla, como a gente acabou de conversar com aquele pessoal que a gente encontrou. Era uma escola de bairro, uma escola que cresceu assim, exponencialmente. E ele falou assim, a gente olhou para o mercado e entendeu que toda grande escola... chega num ponto máximo de excelência e que depois cai. E antes disso acontecer, o que eles fizeram? Eles fecharam com um grande sistema. Só que aí, é isso que a gente tem que entender. Da mesma forma que as escolas podem aprender com sistemas, esses grandes sistemas educacionais também estão aprendendo muito com as escolas com que eles fazem parceria, com que eles compram e tal. Está um momento complicado, conturbado, né? Porque ele é de transição e de faz transição. parte. A gente está exatamente no momento em que os grandes grupos educacionais começaram a comprar escolas. Isso no Brasil é muito recente. Acho que isso já aconteceu no mundo, assim, sei lá, a gente está falando de 10, 15 anos para trás, aconteceu no mercado mundial de educação. Isso chegou no Brasil agora, que a educação é aquela que muda mais lento mesmo. Tudo para a educação é mais lento e tem que ser um pouco mais lento, porque eu não posso virar a chave da noite para o dia. Eu acho importante colocar em perspectiva o que a Samara falou. A gente acha também que é um mercado enorme, pode ser em termos de faturamento até, mas em termos de educação de qualidade, o que a gente tem que pensar é na pública, né? Exatamente. Vamos combinar? Que é muito maior, muito mais ampla. Muito maior do São, que... se não me engano, 2 milhões e meio de professores no Brasil, mais de 3 né? milhões, eu mais acho. 3 milhões. Em torno de 3 milhões de professores no Brasil. Assim, o Brasil, gente, o Brasil é uma coisa nação de gigante. professores, né? Exatamente, é uma nação de professores. Então, acho que isso é importante colocar em perspectiva. Um segundo ponto, e não justificando os sistemas educacionais, mas eles trazem uma coisa de profissionalização que o mercado educacional precisa. Precisa, que é o seguinte, é olhar para os processos, para os sistemas que você tem internamente e rever tudo. Porque é isso, né? É transformação digital, é buscar inovação. É colocar processo onde às vezes não tem nem processo. Exatamente. Eu não sei se você já observou isso. Era tudo muito orgânico, assim, era tudo muito... E funcionava. caseiro, né? Só que qualquer grupo, qualquer escola pequena, ela vai funcionar bem organicamente, porque se você é pequeno, os problemas também não são tão grandes. Agora, se eu saio de uma escola que tem ali entre 100 e 150 alunos e vou para uma escola que tem 1.000, 3.000 alunos, eu preciso de outra logística. Eu preciso de outra organização. Eu preciso de outra equipe de corredor, eu preciso de outra equipe pedagógica, porque não basta eu ter um diretor. Numa escola menor, o diretor, junto com o vice-diretor, é quem faz o papel de corredor, é ele que atende o pai quando tem... Você entendeu?
Ele faz o marketing, ele pinta a parede, ele faz as compras. Agora, quando eu vou escalando, e as escolas escalaram, porque a educação privada no Brasil cresceu. Ela, na realidade, agora ela caiu, né? Nos últimos anos, ela teve uma queda, a gente teve um fluxo, pelo menos lá em Brasília, a gente teve um fluxo grande da rede privada para a pública. Mas foi um mercado ascendente no Brasil. E a gente tem que entender que esse mercado precisa, sim, de um pouco de profissionalismo, até para a gente enxergar que rumos que a gente vai dar para a educação, porque ela vem sofrendo transformação no mundo inteiro. E, por outro lado, eu acho que dentro de todo esse processo que está acontecendo, as escolas pequenas também, as menores, elas têm uma grande chance de ser aquele lugar único mesmo. Ela então, é a startup assim, da educação, assim, né, cara? Tipo, são as escolas... Por exemplo, eu me lembro que eu cresci numa escola que é bem pequenininha e tal, e tem pais que buscam esse rumo. Então, eu acho que tem escola para tudo quanto é gosto. Tem o pai que quer colocar na escola tradicional, grande, famosa na cidade, e tem o pai que tem uma outra visão, e isso está fazendo com que vários grupos de pais se auto-organizem para realmente estarem mais perto da escola e da educação dos filhos. E mais do que isso, Carla, eu tenho agora pais que teriam uma tendência, por conta do trabalho que tem, do emprego que tem, de colocar numa escola particular, e eles estão preferindo colocar os filhos na educação infantil, ensino fundamental 1, nas escolas públicas, porque nós temos escolas públicas excelentes de referência no Brasil. Será que não vai ser uma transição até para você fortalecer o público e fazer com que seja ainda melhor? As escolas, principalmente as escolas de educação infantil da cidade de Indaiatuba, que é onde eu resido, elas têm um índice de IDEB altíssimo, maior inclusive do que das outras escolas. Então, não se vê praticamente as escolas privadas, a não ser as bilíngues. E você acha que é uma tendência o bilinguismo? Bilinguismo. Assim, nessa feira aqui, ó, metade dos stands falando aqui... com professora de inglês, Não, hein? as metades dos stands aqui são bilíngue e outra metade maker. Ficamos assim. Bom, por hoje é só você que não veio aqui no podcast, você já sabe o que é a feira. É exatamente... Olha, Samara, eu nunca vi ninguém definir tão bem. Metade é maker, metade bilíngue. É isso aí. Eu acho que o bilinguismo é uma tendência, só que o que acontece com escolas bilíngues? Porque, na verdade, cada um define o que é bilíngue do jeito que quer. Né? Isso, às vezes, é um problema, porque aí você, às vezes, não tem a seriedade que precisa e você vende uma coisa, aí é mercadológico, né? Parte de marketing mercadológico, você vende uma coisa que não é real para os pais. Então, tem que ter cuidado. Qual que é esse programa bilíngue? Quantas horas por semana o meu filho realmente vai estar exposto ao inglês, ao francês, ao espanhol, enfim, o bilíngue que seja. Isso é muito importante o pai analisar, porque às vezes vão dizer que a minha escola é bilíngue com 3 horas na semana. 3 horas na semana é um curso de inglês. Não é uma escola bilíngue. A gente tem aqui no Papo de Educador, acho que 2 ou 3 episódios falando sobre o bilinguismo, inclusive um deles é muito interessante, falando sobre o uso do PBL através. A gente já falou sobre CLEO e sobre um monte de coisa, então toda vez que começa o episódio a gente precisa ficar definindo o que é o bilinguismo. Né? Isso. Né? E eu acho que nem vale a pena porque cada um vai ter uma visão, mas eu acho que é importante essa parte do número de horas de contato com a língua. Né? Isso é muito importante o pai analisar para ver se realmente é um programa bilíngue sério, né? E eu acho que é uma tendência, porque, na verdade, você precisa se comunicar com o mundo inteiro. Hoje não tem jeito, eu vou falar como mãe, não vou falar como educadora, apesar de já ter sido professora de inglês, né? Eu fui professora de inglês da Samara. A Carla foi minha professora. Tudo começou aí. Tudo começou aí. Um dia nós vamos fazer um papo de educador só para contar essa história do que é a Carla professora. Vou contar como ela é uma professora exigente. Mas, assim, eu vou falar como mãe, porque eu tenho 3 filhos e, assim, pra gente lá em casa sempre foi importantíssima a aprendizagem de uma segunda língua. A gente optou pelo inglês, assim, porque era o que era mais próximo da gente. E eu e a Carla, a gente sempre conversa sobre isso. Falar 2 línguas fez muita diferença na nossa carreira. A gente conseguiu ter acesso, e eu acho que você também, quando você fala, eu fui pra Finlândia, eu fui palestrar. O fato da gente conhecer uma língua a mais, além da nossa materna, nos conectou com outras possibilidades pedagógicas, com outras experiências de aprendizagem. Caem as barreiras, né, do mundo. Isso, assim, você consegue... As fronteiras, elas são... Não, e contratos hoje do Amplifica, tem contratos que a gente tem, por exemplo, com o Google, que foram
porque a gente sabia inglês. E eu tinha que trabalhar... a gente está trabalhando num projeto incrível do Malala Fund aqui no Brasil, que é por quê? Porque tem o inglês na parada. E aí eu preciso trabalhar com um time global, né? Intercultural. Então, isso faz uma diferença tremenda. Por isso que eu digo que, enquanto mãe e educadora, sim, eu acho que a gente é uma tendência que vem... Ela não é uma tendência, ela é algo que vem para ficar. O bilinguismo, ele é importante e o nosso país precisa entender que falar duas línguas, eu acho que o espanhol tem que entrar muito mais forte do que já entrou, porque a América Latina toda fala espanhol e o brasileiro não fala espanhol. Então, o que eu vejo assim é que isso vai ser ampliado. Eu tenho a impressão que metade do mundo acha que a gente fala espanhol também. Não, claro, todo mundo. É engraçado demais. Brasileiro, todo mundo fala, né? Todo mundo acha que Eu fala. hablo muito bem, não hablo nada, O médico, né? eu precisei ir no médico na Finlândia e ele escreveu a receita em finlandês, só que meu finlandês não é muito bom, né? Eu só sei falar oi, tchau e obrigado em finlandês. E eu falei, você pode fazer, por favor, escrever em inglês, porque meu finlandês não é muito bom. Ele, não, fique tranquilo, eu também não falo espanhol. Tá bom, então. Então tá. Tá bom. E aí eu gostaria então que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho do Amplifica, quais são a área onde vocês têm atuado mais. Vocês acabaram de falar, vocês têm várias parcerias, muita coisa acontecendo. Deve ter muita coisa nos bastidores também rolando, né? Coisas que ainda não são divulgadas. Estamos aí com um projeto digital bacana aí para surgir. Ok. Eu vou deixar a pessoa cara do Amplifica falar. Ela é minha marketing, Carla, vai lá. Eu, né? Como se ela não, né? Eu acho que a gente continua forte com a formação de professores. O Amplifica começou como seminário, então a gente continua fazendo. Nós vamos ter o Amplifica Internacional aí vindo no Rio, segundo semestre, acho que vai ser bacana. Então, seminários, formação ainda é muito forte. A gente tem trabalhado muito com projetos, aprendizagem baseada em projetos, PBL, que vem forte quando você fala aí de bilinguismo, maker, tananã, vem tudo junto e aí acaba envolvendo muito isso. Então, PBL está tendo uma demanda grande. Tem a parte aí que a gente não gosta do nome, mas é o que o mercado entende, que é metodologias ativas. A gente um dia pode discutir só sobre o nome, né? Discutir só sobre a parte semântica, mas é uma coisa que vem forte também. E gestão da aula, né, Carla? É uma coisa assim que nos encanta. A gente quer muito, e assim, tem feito parte muito dos planos do Amplifica, trabalhar a questão da gestão de uma aula. Que estrutura a aula tem que ter, que dinâmicas que eu vou utilizar. Então vamos marcar outro papo de educador para falar disso? Com certeza. O nosso forte é tecnologia educacional, mas a gente sempre olha e vê que a gente tem que sempre dar um passo atrás para trabalhar a gestão da aula. E aí a gente tem a parte de assessoria, a gente tem um trabalho forte de gestão de comunidades, né, de redes de educadores. A gente tem até consultoria maker. A gente, na verdade, não tem... na verdade, a gente trabalha com um super parceiro e a gente dá uma assessoria para eles em toda a parte maker. Aí é bem, bem interessante mesmo esse projeto. Ela está sendo humilde, gente. É sempre muito importante ter um lastro pedagógico para o que a gente faz, né? Porque eu vejo várias iniciativas de pessoas que compram um kit, sei lá, de robótica, um kit, e joga lá na sala de aula, e aí vira o fenômeno da lousa digital, né? Eu vi muitas escolas pelo Brasil comprando lousas digitais, e a gente já falou isso aqui no Papo de Educador, que se transformaram nas telas de projetores mais caras da história, né? Porque eles não usam, não fazem bom uso disso. E além disso, vocês também fazem as lives, que tem aí os drops. Tem os drops, tem as lives, agora é quinzenal, né? Que a gente tá sempre. A gente adora uma câmera. Precisa de ver, né, Carla? E olha, se você não conhece, você precisa conhecer um trabalho muito profissional, muito bem feito em estúdio. O Ampliflix é bem bacana mesmo. A interação é bem legal. E o Amplicast, que aí é para gestão. Aí é para gestão educacional. Bem focado em gestor, para atender aquelas dores que a gente falou aqui no começo. Então, bem-vindas à Podosfera, Opa! né? O podcast está começando. Nós já divulgamos aqui no Papo de Educador, você já ouviu essa recomendação, então super recomendo o trabalho delas. Eu recomendo que vocês sigam somente tudo que elas fazem, que é maravilhoso. Então, é realmente uma alegria muito grande tê-las aqui conosco. Obrigada por ter separado esse tempinho na feira. Gente, aqui é muito difícil, é tudo muito concorrido, tem muita gente, muita coisa acontecendo, muita gente legal, muita coisa, muito networking acontecendo aqui também. Você que ouviu o episódio sobre empreendedorismo do professor
professor, você que ouviu sobre marketing do professor, você vai entender, vai associar que é importante você estar em lugares como esse. É importante que você cuide da sua carreira, professor, também, não somente como só em sala de aula, a parte pedagógica, mas também a sua carreira, né, como um todo, né? Afinal, nós somos seres integrais, né? Então todas as nossas áreas da nossa saúde precisam ser cuidadas. Então, obrigado mais uma vez. Você quer recomendar algum material, algo assim? Uma pergunta que eu não posso deixar. Quem é a inspiração de vocês, assim? Quem que vocês seguem, que vocês falam assim, poxa, pra mim é uma referência? Uau, nós temos tantas, né? Mas eu acho que a maior que a gente tem, assim, sempre se encantado muito é o Seth Godin. O Seth Godin, ele é um cara de marketing, mas que tem uma visão totalmente diferente do marketing tradicional. Agora, educacionais. Na educacional, assim, a gente tem muita referência aqui no Brasil, mas eu tenho umas paixões, assim, antigas. Uma delas é o Will Richardson, que ele é do Modern Learners, que ele tem um podcast, ele tem capacitação, ele é um cara fenomenal, muito crítico em relação à educação e sistemas educacionais. A gente curte muito ele. Agora eu gosto de tudo que é polêmico, já vou avisando logo. A então, gente gosta de mais profundidade. Assim. Eu amo. Maria vai com as outras da Piauí. Mamilos, podcast, assim, dos brasileiros, né? GugaCast, GunCast, a gente escuta bastante. CBN Professional, a gente que escuta é maravilhoso como podcast. Aliás, também é uma super inspiração. A gente tem um post só com indicação de podcasts. Podcasts, é o 33. A gente deixa o link com você, o Ampliflix 33, a gente falou só de podcast. Então, se você quer ter acesso a todos esses materiais, essas indicações, elas vão me dar trabalho. Todas essas indicações que nós fizemos, você vai acessar todos esses links no comentários, na descrição desse post. Nos ajude a continuar essa discussão através do e-mail contato@papodeeducador.com.br ou então também através das nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado, é um prazer ter vocês aqui. E o Papo de Educador está sempre de portas abertas para vocês. Ai, obrigada, foi um prazer. Foi um super prazer. Até a Vejo próxima. vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br. Podcast Papo de Educador.